Welcome everyone. Welcome back to the show. George Danny Haifong, hit the like button. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Apertem o botão de curtir ao entrarem. Isso ajuda a impulsionar o programa. Bem, vamos começar com as atualizações mais recentes, certo? Estamos nas ondas 79, 80, 81 e 82 da Operação Verdadeira Promessa 4 do Irã. E temos que começar, é claro, com o que aconteceu durante a onda número 80, que foi a derrubada do F-18 sobre o Irã. Isso contradiz, obviamente, as declarações e afirmações constantes do governo dos Estados Unidos, do CENTCOM e de Donald Trump, de que as defesas aéreas iranianas foram completamente destruídas. O F-18 foi abatido sobre a cidade portuária de Chabahar, na região sudeste do Irã. E eu só quero mostrar um mapa de onde fica Chabahar. Certo, aqui está Chabahar, às margens do Mar da Arábia, na província mais ao sudeste do Irã. E como você pode ver, Chabahar fica bem na linha costeira, o que significa que os Estados Unidos não têm a superioridade aérea que afirmam ter. Eles não têm capacidade de levar seus caças para o interior do território iraniano. Isso, na verdade, mostra que quanto mais essa guerra se prolonga, quanto mais os Estados Unidos lançam seus mísseis Tomahawk e outros mísseis de longo alcance, mais eles ficam sem esses mísseis e precisam se aproximar cada vez mais do espaço aéreo iraniano para atingir seus chamados alvos. Mas é claro, sabemos que são principalmente os civis que têm sido mais atingidos pela campanha de bombardeios dos Estados Unidos. Agora, em outros ataques durante essas ondas, vimos que na Jordânia, a base de Al-Azraq foi atingida. As forças e aeronaves norte-americanas estacionadas lá foram realmente alvo, F-15s, A-10, C-130s. E no Bahrein, a base aérea Sheikh Isa foi atacada. No Kuwait, sobre o qual falaremos em um minuto, porque o New York Times acabou de revelar algo importante sobre o quão devastadores têm sido os ataques de mísseis do Irã durante esta guerra. A base aérea Al-Salam também foi alvo, junto com as aeronaves estacionadas lá. As well as aircraft that were stationed there, and the camp Afrin in Kuwait was also. E o campo Arifjan, no Kuwait, também foi alvo. Agora, uma grande parte desta guerra tem sido a coordenação do Irã com outras facções de resistência na região, incluindo o Hezbollah e as forças de resistência iraquianas. Isso continuou nessas ondas. Não apenas o F-18 foi abatido durante essas ondas, mas também vimos um grande número de operações coordenadas com as facções de resistência. O eixo da resistência realizou mais de 230 operações entre o Irã, o Hezbollah e a resistência iraquiana. O Hezbollah conduziu 87 operações sozinho e a resistência iraquiana 23. Tudo isso, segundo fontes iranianas e libanesas. Eles coordenaram-se para atingir alvos importantes em todo o território israelense, especialmente em Tel Aviv e no centro de Israel. A Operação Verdadeira Promessa 4 continua sem interrupções. A derrubada do F-18 indica que o Irã realmente possui defesas aéreas implantadas. Esse foi pelo menos o 16º avião, embora eu tenha visto estimativas de até 20. Se incluirmos drones MQ-9 Reaper e outros jatos, aviões tanque de reabastecimento como os KC-135 e assim por diante. Portanto, cerca de 16 a 20 aeronaves foram perdidas até agora neste conflito, juntamente com outros alvos que foram atingidos. Durante essas ondas, os alvos também incluíram o sistema de defesa aérea Patriot na área de Sheikh Isa, uma base com uma aeronave de reconhecimento P-8, um depósito de campo que apoia operações dos Estados Unidos, aeródromos de drones MQ-9 Reaper e uma estação de comunicação via satélite na área de Al-Salam. Mais uma vez, o Kuwait acabou sendo um dos principais alvos nessas últimas ondas, e isso tem sido um padrão. Certo, então. Os Estados Unidos estão agora admitindo, por meio da mídia tradicional, que houve grandes problemas em lidar com os ataques de mísseis do Irã durante essas ondas. Vou mostrar isso aqui. Não foram apenas os F-18 e F-35 que foram alvos das forças iranianas há apenas alguns dias, entre outros.
O principal foco dessas operações tem sido realmente ataques de mísseis e drones contra Israel e os países do Golfo. Esses ataques, na verdade, forçaram as tropas americanas, aquelas 30 a 50 mil de que ouvimos falar. Sim, elas não estão operacionais. Essas tropas estão trabalhando de casa, ou digamos em hotéis por toda a região, porque as bases foram completamente destruídas. Isso é do New York Times. The region because the bases have been completely destroyed. This is from the New York Times. Okay, and I'm going to pull up this quote. Certo, e vou citar aqui um trecho do New York Times, que dizia: o Irã bombardeou bases dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio, em retaliação à guerra entre os Estados Unidos e Israel, forçando muitos soldados americanos a se realocarem para hotéis e escritórios na região. Isso segundo militares e autoridades americanas. Assim, grande parte das forças terrestres está, essencialmente, travando a guerra enquanto trabalha remotamente, com exceção dos pilotos de caça e das equipes que operam e fazem a manutenção dos aviões de guerra e conduzem ataques aéreos. Agora, essa atividade também pode vir, é claro, do porta-aviões Abraham Lincoln, que, segundo o Irã, continua sendo alvo quase diariamente de mísseis antinavio, drones e outros tipos de armamento, o que o obriga a recuar quase todos os dias. E há algumas estimativas. É difícil saber, porque às vezes ele desliga seus transponders e radares. Mas há quem acredite, e o Irã costuma afirmar, que o Abraham Lincoln está, na verdade, a cerca de 700, 800, se não 1.000 quilômetros da costa iraniana. Isso o coloca longe o suficiente para que não possa ser atingido diretamente por esses mísseis, mas também torna suas operações cada vez mais difíceis. Então, se um desses caças F-18, como o que vimos ser abatido sobre Chabahar, tiver que viajar essa distância, o Irã certamente está ciente disso e consegue coordenar seus sistemas de defesa aérea com eficácia crescente. Muitas das 13 bases militares na região, segundo o New York Times, usadas por tropas americanas, estão inabitáveis. Isso vem diretamente do artigo. Inabitável, com os que estão no Kuwait sofrendo talvez os maiores danos. Eles afirmam que 6 militares norte-americanos foram mortos em um ataque ao porto de Shuaiba, que destruiu um centro de operações táticas do exército. Drones e mísseis iranianos também atacaram, e continuam atacando, segundo os relatórios mais recentes, a base aérea Ali al-Salem, danificando estruturas de aeronaves e ferindo militares, e o campo Buering, danificando instalações de manutenção e de combustível. Vimos imagens disso nas últimas 24 horas, com esses centros de abastecimento sendo alvos. Assim, o New York Times está admitindo o que temos noticiado aqui todos os dias. O F-18 abatido pelos sistemas de defesa aérea iranianos demonstra, em última análise, que não há superioridade aérea. E também não há defesas aéreas para proteger essas bases, os ativos dos Estados Unidos e Israel, dos bombardeios constantes que chegam em ondas sucessivas. Isso está sendo relatado cada vez mais pela mídia tradicional. De acordo com autoridades e fontes próximas ao exército dos Estados Unidos, o Pentágono está realmente reconsiderando ou considerando desviar a ajuda militar destinada à Ucrânia para o Oriente Médio. Segundo o The Washington Post, essa mudança destacaria as crescentes concessões necessárias para sustentar sua guerra com o Irã, à medida que o conflito esgota as munições críticas das Forças Armadas. E neste artigo, e no que tenho visto no Jerusalem Post e em outros veículos, vai levar de 4 a 8 anos, alguns dizem até mais, para reabastecer o que foi usado nesta guerra. Porque desde o início do conflito, e até mesmo nos últimos dias, temos visto as defesas aéreas israelenses e americanas trabalhando sem parar nos estados do Golfo, por exemplo, tentando derrubar 1, 2, 3 ataques de drones ou mísseis. Então, está se tornando muito insustentável para os Estados Unidos continuar esta guerra. Há tropas americanas abrigadas dentro de hotéis em lugares como Bahrein e Emirados Árabes Unidos. E veja bem, isso realmente equivale aos Estados Unidos usarem esses países como escudos humanos.
Quer dizer, eles estão forçando o Irã agora a mirar em áreas civis quando abandonam essas bases e se movem para zonas comerciais, para esses hotéis, a fim de continuar suas operações. De novo, é isso que quero dizer. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos farão qualquer coisa que puderem para manter essa guerra, mesmo quando são literalmente forçados a recuar. Então, o F-18 foi abatido. Os estados do Golfo e Israel foram continuamente bombardeados. Houve relatos de apagões em Tel Aviv. Também há relatos de que o Irã conseguiu atingir com sucesso uma instalação na região do deserto de Negev, que produz fósforo branco, que é essa arma química horrível usada na Palestina e no Líbano. Ela tem sido usada por Israel em toda a região. E isso tem o efeito de, essencialmente, queimar a pele quando as munições o liberam, e tem sido usado para aterrorizar populações civis há muito tempo. Então agora, estamos em uma situação em que o Irã, o Hezbollah e a resistência iraquiana estão trabalhando juntos para atacar ativos dos Estados Unidos e de Israel em toda a região. Essa é basicamente a síntese do que está acontecendo na Operação Verdadeira Promessa 4. Agora, como os Estados Unidos estão respondendo a algo como o F-18 sendo abatido, e é claro, os ataques de mísseis e drones do Irã continuando? Bem, o CENTCOM negou que o F-18 tenha sido atingido pelas defesas aéreas iranianas, mas também está negando que qualquer aeronave tenha sido atingida ou forçada a pousar. Abatida, como deveríamos realmente chamar. Independentemente de ter caído ou sido forçada a pousar, ela foi abatida. Eles negaram tudo isso. E enquanto negavam, é claro, temos esse ultimato contínuo de Donald Trump. O prazo, que era de 48 horas, foi estendido para 5 dias a partir de ontem. Sobre o Estreito de Hormuz, o Irã precisa reabrir o estreito ou enfrentará um ataque militar massivo por parte do governo Trump, pelo CENTCOM. De acordo com relatos, os Estados Unidos estão buscando o chamado golpe final, com 4 opções para Donald Trump escolher, enquanto as forças americanas, nessa iminente guerra terrestre, começam sua aproximação ao Oriente Médio. Acredito que agora estejam a apenas um dia de alcançar a região, vindas de Okinawa, no Japão, e de San Diego. Eles vão chegar, acho, a cerca de 4.400 fuzileiros navais. Também estão falando em mais alguns milhares de paraquedistas. Então haverá um número significativo, embora não enorme, de tropas americanas, pelo menos não enorme para o que é necessário nesse tipo de guerra, chegando lá até sexta-feira. Essas são as 4 opções que Donald Trump recebeu de pessoas próximas ao Pentágono. Trump poderia escolher invadir ou bloquear a ilha de Karg, que exporta cerca de 90% do petróleo do Irã, ou invadir a ilha de Abu Musa, que ajuda o Irã a consolidar seu controle sobre o Estreito de Hormuz. Esse posto estratégico abriga bunkers iranianos, embarcações de ataque capazes de explodir navios cargueiros e radares que monitoram os movimentos no estreito. Ele poderia optar por tomar a ilha estratégica de Abu Musa e 2 ilhas menores próximas à entrada ocidental do estreito, que são controladas pelo Irã, mas também reivindicadas pelos Emirados Árabes Unidos. Ou poderia escolher bloquear e apreender navios que exportam petróleo iraniano no lado oriental do estreito. Essas são as opções que estão sendo apresentadas a Donald Trump e à administração dos Estados Unidos pelo Pentágono e por estrategistas militares norte-americanos. De modo geral, a reação agora é que, apesar das condições desfavoráveis em toda a região, eles não conseguem se defender dos ataques de mísseis e drones do Irã, nem defender Israel desses mesmos ataques com drones. O estado do Golfo está levando uma surra. A economia, o Brent, está em $107 por barril. As condições são desfavoráveis. Apenas cerca de 36% dos americanos apoiam isso. Então, sim, condições perfeitas para uma operação terrestre e uma escalada em solo. Bem, como isso funcionaria? Certo, porque quando consideramos o conjunto do que está acontecendo, vemos que agora a grande mídia está chegando à conclusão de que isso não vai acabar bem.
E isso vem da CNN. O Irã está reforçando as defesas na ilha de Karg para se proteger contra um possível ataque terrestre dos Estados Unidos. Então, essencialmente, o que a CNN relatou aqui é que há drones lançados do ombro e mísseis balísticos de curto alcance. Short-range ballistic missiles. There are mines laid across the coastline. Há minas colocadas ao longo da linha costeira e nas águas territoriais que cercam a ilha de Karg. Há tantas coisas que o Irã está potencialmente fazendo, e dizem que o Irã já as está fazendo, para garantir que o maior nível possível de sofrimento seja imposto aos Estados Unidos, caso decidam tentar ocupar e invadir o território iraniano. Agora a situação fica ainda pior, certo? Porque o presidente do parlamento do Irã disse que a inteligência iraniana tem informações de que um país da região vai atuar como uma possível base avançada para lançar essa operação terrestre. E muitos estão especulando que seja os Emirados Árabes Unidos, porque os Emirados têm falado muito ultimamente. Because the UAE has been talking a lot lately. We've had the ambassador to the UAE here. O embaixador dos Emirados Árabes Unidos escreveu um artigo de opinião inteiro no Wall Street Journal, basicamente defendendo exatamente o que os Estados Unidos, o Pentágono e Israel vêm dizendo sobre o Irã nesta fase muito avançada da guerra, quase um mês depois de seu início. E claro, nesse artigo, são os mesmos pontos de discussão de sempre, certo? O Irã é essa grande ameaça. Precisamos eliminar suas capacidades nucleares, seus mísseis. Precisamos acabar com seu apoio a atores regionais que resistem aos Estados Unidos e a Israel. Ao mesmo tempo em que se afirma que os Emirados Árabes Unidos são um forte parceiro dos Estados Unidos. Os Emirados também possuem várias ilhas ao largo de sua costa e da costa iraniana. Vale lembrar que esses dois países são muito próximos e formam, essencialmente, uma parte fundamental da via marítima do Estreito de Hormuz. Existem ilhas sobre as quais os Emirados Árabes Unidos e o Irã têm reivindicações disputadas. E é possível que essa seja a área de onde os Estados Unidos lançariam essa guerra terrestre desastrosa, ou tentativa de guerra desastrosa. E o que o presidente do parlamento disse é que se isso acontecesse, o Irã responderia com ataques incessantes a esse país, e essencialmente tornaria impossível para os Emirados Árabes Unidos funcionarem, ou para qualquer país que participasse disso, funcionar como um Estado do ponto de vista econômico, militar e, claro, político. E a situação fica ainda pior, porque um analista na TV iraniana afirmou que o Irã tomaria os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, caso os Estados Unidos invadissem, e que eles têm conhecimento de que o exército iraniano está realmente treinando para esse cenário. Então, o exército iraniano está treinando para um cenário de invasão do Bahrein e das costas dos Emirados Árabes Unidos, essencialmente mudando todo o cálculo da região. Quero dizer, isso seria um desastre completo e absoluto para os Estados Unidos. Isso colocaria os Estados Unidos em uma situação impossível, em que teriam de decidir se continuariam lutando uma guerra longa em um nível de escalada que simplesmente não é sustentável. Especialmente quando se tem Donald Trump. Por um lado, decidindo entre essas opções muito ruins, que até mesmo Israel afirmou não serem boas opções para os Estados Unidos. Eles estão escolhendo entre elas, e todas levam a algum tipo de grande confronto com o Irã. Ao mesmo tempo, Donald Trump está dizendo que quer encerrar essa guerra rapidamente. Segundo o Axios, Trump disse em particular a seus assessores que quer que a guerra esteja encerrada em até 2 semanas a partir de 25 de março. Ou seja, em algum momento entre o início e a metade de abril. No entanto, essas opções podem acabar levando a cenários militares e políticos que tornariam esse objetivo impossível. Se forças norte-americanas forem mortas ou feridas durante respostas retaliatórias de baixo nível por parte do Irã, drones portáteis, esse tipo de coisa, isso criaria uma crise tanto política quanto militar. E se os Estados Unidos tentarem bombardear o Irã, aproximando-se cada vez mais do espaço aéreo iraniano, poderíamos ver ainda mais aeronaves abatidas em um único dia pelos sistemas de defesa aérea iranianos.
by Iranian air defense systems. Now, this is something that I said from the very beginning of this war. Agora, isso é algo que eu disse desde o início desta guerra, que se tornaria uma crise. Se o Irã puder retaliar de uma forma que dificulte para as Forças Armadas dos Estados Unidos manterem sua suposta superioridade, isso por si só já é suficiente para fazer os Estados Unidos e Israel. Nem é questão de pensar duas vezes. Eles continuam avançando, avançando em termos de escalada, mas isso os deixará muito desesperados. Fará com que tomem atitudes que, na verdade, os prejudicam a longo prazo. E é isso que temos visto. Com o que chamam de fechamento do Estreito de Hormuz, que na verdade não é um fechamento, mas com o que o Irã fez ali, foi exercida tanta pressão econômica sobre os Estados Unidos que agora o país busca um fim rápido para o conflito, quando na realidade ele não existe. A menos que, e este é o único caminho de saída que os Estados Unidos realmente têm, o que mostra que esta guerra não está favorecendo os Estados Unidos nem Israel, haja apenas uma maneira de encerrá-la rapidamente: atender a essas condições. E mesmo essas condições não trazem realmente um fim rápido à guerra. Então, é isso que o Irã está dizendo. Seu plano de 5 pontos para encerrar o conflito seria algo assim: uma paralisação completa da agressão pelo inimigo, o estabelecimento de mecanismos concretos para garantir que a guerra não seja novamente imposta ao Irã, o pagamento garantido e claramente definido de danos e reparações de guerra, a conclusão da guerra em todas as frentes e para todos os grupos de resistência em toda a região, e o reconhecimento e as garantias internacionais quanto ao direito soberano do Irã de exercer autoridade sobre o Estreito de Hormuz. Essas não são condições que agradaram aos Estados Unidos. O próprio Donald Trump foi ao Truth Social e disse: o Irã está implorando por um acordo, mas eles não estão apresentando termos que levariam a um acordo do lado dos Estados Unidos. Isso acontece porque o Irã tem exigências que, em última instância, estão dentro de seu direito de afirmar, mas que os Estados Unidos simplesmente não estão dispostos a atender, especialmente quando se trata dessa questão. Não se trata apenas do Estreito de Hormuz, certo? Porque Donald Trump disse que talvez concedesse algum controle sobre o Estreito de Hormuz, já que os Estados Unidos realmente não o controlavam antes disso, certo? É que eles têm um domínio tão forte sobre a economia global do petróleo, especialmente quando se trata do petrodólar, do petróleo saudita, do gás do Catar, de tudo isso. Eles têm esse domínio e ditam as regras. E claro, os Estados Unidos têm sua própria capacidade de produção interna, o que também lhes dá influência nos mercados de petróleo e gás. Mas eles nunca controlaram realmente os estreitos. Então, quando o Irã afirmou controle sobre o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos não fariam nada a respeito. O medo foi estar espebados. Há relatos vindos do Estreito de Hormuz de que o Irã não apenas está cobrando pedágios de quem utiliza o estreito, mas também está exigindo informações muito detalhadas sobre quem está navegando nesses navios, o que estão transportando, com quem tem ligação. Tudo isso faz parte de uma estratégia para garantir que petroleiros e embarcações ligados aos Estados Unidos e a Israel não consigam passar pelo Estreito de Hormuz. E é exatamente isso que está acontecendo. Foi isso que Donald Trump chamou de um presente. Ele foi à mídia e disse que isso era um presente para os Estados Unidos. Donald Trump took to the media and said, "This is a gift to the United States. Iran is making such good progress with us." O Irã está fazendo um progresso muito bom conosco nas negociações, ao permitir, segundo eles, que petroleiros passem. Ele não mencionou que esses navios não têm afiliação com os Estados Unidos ou com Israel. E esse sempre foi o plano, certo? O plano era estrangular a economia dos Estados, enquanto dava ao Irã mais influência internacional e global, para mostrar que não é apenas um ator com autoridade sobre o estreito e a economia global, mas também que não é inimigo do resto do mundo, que está simplesmente se defendendo. E no fim das contas, essa estratégia está funcionando muito bem, certo? O Irã está exportando quantidades recordes de petróleo. And exporting record amounts of oil. The U.S. even had to
Os Estados Unidos até tiveram que suspender temporariamente as sanções para manipular os mercados. Você tem os Estados Unidos fazendo tudo o que podem para manipular os mercados de petróleo, enquanto o Irã continua exportando petróleo. Então, novamente, é por isso que a grande mídia agora diz que o Irã tem a vantagem. Basta conferir a The Economist. Procure no Google. A The Economist diz que o Irã tem a vantagem. Essas não são minhas palavras. Não estou promovendo propaganda iraniana. Esses são simplesmente os fatos. Então é aqui que estamos na guerra. Está se tornando cada vez mais claro que os Estados Unidos estão buscando uma saída o mais rápido possível, enquanto fazem algo muito perigoso. E é aí que está a parte perigosa do que está prestes a acontecer, especialmente à medida que nos aproximamos deste fim de semana. Os Estados Unidos estão buscando uma saída, mas o governo de Donald Trump precisa fazer com que pareça uma vitória. Então, o que isso significa? Bem, vai ter que usar todo o poder que puder. Vai ter que lançar o máximo de poder de fogo possível contra o Irã e tentar algum tipo de operação que faça parecer que os Estados Unidos assumiram a vantagem, quando na verdade não assumiram. E agora a questão é, o que acontece a seguir? Porque o Irã certamente vai responder na mesma moeda. É promissor responder na mesma moeda a quaisquer ataques em seu território, a qualquer escalada de investidas contra o Estado, o governo e, é claro, contra o povo que está pagando o preço máximo por esta guerra. Devemos lembrar que há civis iranianos morrendo aos milhares para defender sua soberania dessa guerra criminosa de agressão. Portanto, o Irã vai responder. Eles vão retaliar contra os países da região que estiverem ajudando os Estados Unidos a conduzir qualquer tipo de operação escalatória, especialmente uma operação terrestre. E se chegar ao ponto em que o Irã considerar necessário ocupar partes dos Emirados Árabes Unidos ou partes do Bahrein, eles o farão. Você não pode mais dizer, ao longo desta guerra, que o Irã está blefando, porque o que vimos, toda vez que o Irã diz algo, ele faz. Quando afirmou que se suas instalações de energia fossem atacadas, iria atingir instalações regionais de petróleo e gás, ele fez. Cortou 20% da capacidade de gás do Catar, e o Catar, neste momento, nem está produzindo, nem conseguindo exportar gás. Portanto, ele sempre respondeu com uma ação. Esses são apenas os fatos. É isso que podemos deduzir do curso desta guerra, da forma que ela tomou e de como tem se desenrolado. Agora temos uma situação em que os Estados Unidos e Israel estão se vendo cada vez mais encurralados. Há prefeitos em toda a colônia israelense chorando, em pânico, desesperados com o que está acontecendo com Israel. Há milhares e milhares, às vezes milhares em um único dia, sendo relatados como feridos nesses ataques com mísseis. O Irã tem mirado, especialmente com seus mísseis mais poderosos, seus mísseis hipersônicos, a colônia israelense, e por boas razões do ponto de vista iraniano. Israel deixou claro que é um ator principal, lado a lado com os Estados Unidos desde o início, em 28 de fevereiro, quando caças norte-americanos e israelenses realizaram um grande número de ataques à distância para decapitar a liderança do Irã. O Irã afirmou que a colônia israelense vai suportar o peso dos danos desses ataques em toda a região central de Israel, inclusive na Cisjordânia e nos territórios palestinos ocupados. Ele foi lançado e está atingindo alvos muito precisos. Está atingindo a inteligência militar, está atingindo instalações militares. Também está, é claro, atingindo muito perto. Por 2 dias seguidos atingiu a cidade de Dimona, onde fica localizada a instalação de pesquisa nuclear. Há relatos de que não está claro quais instalações foram realmente atingidas ali, porque há, com certeza, instituições ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento que ocorrem no complexo nuclear de Dimona, que não estão sendo mencionadas. E claro, a censura está no nível mais alto de todos os tempos. Aqui no YouTube, você nem consegue publicar. Here on YouTube, you can't even publish. That's why I didn't publish
É por isso que eu não publiquei o vídeo da queda do F-18. Eu não publiquei nenhum ataque de míssil ou algo do tipo aqui, porque ultimamente tenho visto a repressão aumentar. Há mais penalidades sendo aplicadas contra vídeos que mostram essas coisas. E vemos que a Planet Labs censurou suas imagens de satélite. Mesmo em artigos como aquele que eu te mostrei do The New York Times, eles não estão publicando essas imagens. É algo muito raro. Eles publicam imagens de satélite antigas que já circulam há muitas semanas. Mas novas imagens desses ataques não estão saindo. A mídia israelense e dos Estados do Golfo estão fazendo a sua parte. E claro, a mídia dos estadunidenses está fazendo a sua parte para esconder isso. Até mesmo a Fox News e outros veículos, MSNBC, etc. Mas no terreno, em lugares como Tel Aviv, eles não conseguiram esconder. Às vezes os mísseis explodem bem atrás deles, estão caindo, e nenhum interceptador de defesa aérea consegue derrubá-los. Então, o que tudo isso significa, pessoal? O que tudo isso significa? Todo o panorama. O que o quadro completo desta guerra realmente significa para o futuro do mundo? Por que podemos começar a entrar nesse tipo de análise à medida que vemos sua forma se tornar muito, muito clara? Pois bem, o que isso significa é que os Estados Unidos estão, essencialmente, apostando tudo no Irã neste momento. Esqueça a China. Esqueça a Rússia. Veja, a Rússia vai ter que deslocar armamentos, munições e sistemas de defesa aérea, etc., para longe da frente na Ucrânia. Isso só vai tornar as coisas mais difíceis para a Ucrânia, como se já não fossem difíceis o bastante. Esse conflito está praticamente decidido. É apenas uma questão de tempo até que a Rússia conclua sua guerra de atrito rumo à vitória. E a China? Esqueça. Donald Trump teve que adiar sua visita à China para maio agora, porque a China não vai receber. Eles dizem é porque os Estados Unidos não podem. Bem, Donald Trump está distraído demais com a guerra no Irã. Isso, é claro, é um fator. Mas a China não vai receber Donald Trump enquanto estiver numa guerra ativa com o Irã. Teremos que ver o que acontece em maio, porque tudo depende de como essa guerra termina. Se essa guerra terminar com os Estados Unidos, ou pelo menos, se essa fase da guerra terminar com os Estados Unidos simplesmente dizendo que vai fazer um cessar-fogo, que vai parar de atacar o Irã, bem, não há garantia de que isso não aconteça novamente. A questão é realmente se o Irã pode de fato alcançar seus objetivos, especialmente as garantias internacionais e os mecanismos que poderiam tornar isso possível, ou seja, os Estados Unidos deixarem o Oriente Médio de forma significativa, se não total, depois que essa fase cinética da guerra for concluída. Aí talvez vejamos a China considerar uma reunião. Mas se for apenas uma pausa, é difícil imaginar que essa reunião realmente aconteça, mesmo em maio. E acho que outro grande fator ao qual precisamos estar atentos aqui é que mesmo que os Estados Unidos façam o que dizem que vão fazer, estão analisando as perdas, os danos, o futuro da economia global em uma situação de naufrágio total. E mesmo que façam o que pretendem fazer, o grande impacto, o golpe final, realizando o máximo possível de ataques aéreos, enquanto os fuzileiros navais e paraquedistas dos Estados Unidos, etc., executam alguma operação limitada em território iraniano. Mesmo que isso ocorra, e isso leve o governo Trump a dizer, bem, vamos parar de atirar, vamos parar. Trump administration saying, well, we're going to stop firing. We're going to stop, we won. There's no guarantee that Iran is going to. Nós vencemos. Não há garantia de que o Irã vá parar. Na verdade, não há garantia de que Israel vá parar. E acho que esse é um elemento realmente importante a se observar aqui, porque Benjamin Netanyahu acabou de dar instruções ao seu Ministério da Defesa, que então repassou essas instruções às forças de ocupação israelenses, para garantir que as capacidades de armas e mísseis do Irã sejam destruídas nas próximas 48 horas. Porque Donald Trump poderia interromper abruptamente. É difícil saber se há alguma veracidade nesse tipo de relato, seja ele vindo de Netanyahu ou de fontes dentro do próprio regime israelense. Independentemente de onde venham, é difícil confiar em qualquer coisa que o regime israelense diga.
It's hard to ever trust anything the Israeli regime says, but it indicates that these reports are getting out, this kind of message. Mas isso indica que esses relatos estão sendo divulgados. Esse tipo de mensagem que Israel quer que o público em geral ao redor do mundo ouça. É evidente que há pânico e preocupação ali, e isso é muito real. Tem sido assim desde que o Hezbollah entrou na guerra, porque quando o Hezbollah entrou, ficou claro que não seria uma operação de 2 a 4 dias, como eles achavam que seria. Israel tem recursos muito limitados, certo? Tem capacidades militares limitadas por várias semanas. Memes, eles também não limitadas de se defender pelo ar. Yeah, it has limited capabilities to defend itself from the air. With these air defenses, Arrow Então, 3, com essas defesas aéreas, sabe? Arrow 3, Domo de Ferro, todos esses sistemas Patriot, THAAD, they're all running out. todas estão se esgotando. Então Israel está muito desesperado para continuar atacando o máximo que puder, porque esse é o seu objetivo geral. Neste ponto, nenhum deles, Israel, os Estados Unidos, está mais pensando em mudança de regime. Isso acabou. Você tem iranianos cercando suas instalações de energia em manifestações para proteger sua energia, para proteger sua infraestrutura. O que isso significa, pessoal? Significa que o povo iraniano não está apenas nas ruas dizendo parem de nos bombardear, mas está colocando seus corpos em risco. Vemos longas filas, sabe? Filas de homens iranianos esperando para se alistar no exército. For Iranian men to join the military. And you have the Iranian military itself through Tasnim News. They published an image which E você tem as próprias forças armadas iranianas, por meio da Tasnim News. Eles publicaram uma imagem, que não vou mostrar aqui por causa da censura, mas ela mostrava a costa iraniana e um barril de petróleo no Estreito de Hormuz. Havia também uma charge com o caixão de um soldado americano bloqueando o petróleo. E a legenda basicamente dizia, chegue mais perto. Então é o Irã falando com as forças armadas dos Estados Unidos, chegue mais perto. Esse é o nível de confiança com que o Irã está operando neste momento. E não há garantia. O Irã já disse que isso não vai parar, só porque os Estados Unidos pararem de atirar. E também não há garantia de que Israel vá parar. Então isso é algo com que precisamos ficar atentos nos próximos dias e semanas, porque o Irã tem objetivos agora. O Irã declarou que não está mais na defensiva, está na ofensiva. E na verdade, esse é o quadro mais amplo do mundo neste momento. Os Estados Unidos estão, na realidade, em retirada e na defensiva. Há quantos anos venho dizendo nesse programa que o Império Americano está em um estado de crise, contração e declínio? Não se trata desse mito ou imagem que as pessoas têm na cabeça quando pensam em colapso. Elas imaginam uma explosão, tudo desmoronando, Roma ruindo em um dia. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. O que vemos são todos os sinais de que o Império dos Estados Unidos está em colapso e que, na verdade, está na fase final de sua existência. É por isso que está tomando as ações que toma agora, para ganhar mais tempo, manter sua hegemonia e, potencialmente, expandi-la, de modo que esse declínio não aconteça, ou pelo menos não aconteça tão rapidamente. E isso ocorre de uma forma que leva ao surgimento de alternativas, certo? Se você não pode vencer, então destrói todo o tabuleiro. Tenho dito isso neste programa com amigos como Brian Berlick desde o início. Trata-se de destruir todo o tabuleiro. Não se trata de xadrez, não se trata de damas, não se trata de qualquer tipo de estratégia. Não. Trata-se de destruir o tabuleiro para que os Estados Unidos sejam os únicos que restem nele. E isso está se tornando cada vez mais, se não totalmente impossível, porque China e Rússia nunca vão desaparecer. Mas isso pode realmente sair fortalecido disso. E essa é a mídia tradicional. De novo, não me persigam aqui para quem está assistindo. É a própria mídia tradicional que está dizendo isso. Vá conferir, digite essas palavras no Google ou em qualquer mecanismo de busca que você use. Sabe, é isso que muitos estão dizendo na grande mídia, que o Irã está saindo fortalecido dessa situação. Então, essa guerra, na verdade, fortaleceu o mundo multipolar. Fortaleceu a China, com certeza. Essa questão do mercado de energia, Donald Trump vive dizendo, os mercados de energia da China dependem do Estreito de Hormuz. A China
tem negociado com o Irã. A China está bem. China's been trading with Iran. China is fine. China is not going to A China é forte. Ela realmente não vai sofrer grandes interrupções. E a China tem uma boa posição de negociação com o Irã como aliado, a ponto de, se precisar de gás ou outros recursos de outros países, poder pedir ajuda ao Irã. Agora, ela também vai compreender e não entrar em conflito com o Irã se, por exemplo, o gás do Catar e outros produtos não puderem passar pelo Estreito de Hormuz. Ela vai depender de suas reservas por um período, até que as coisas voltem a um ritmo estável. Mas não se trata apenas de recorrer a essas reservas, porque é isso que muitas pessoas não percebem ao falar sobre energia e a situação global. Não se trata apenas de a China ter reservas de petróleo que vem acumulando há anos e das quais agora pode depender por um bom tempo. 6 meses, 1 ano ou mais, caso tudo desmoronasse, o que na verdade ainda não aconteceu. Mas se tudo realmente colapsasse e o estreito comercial precisasse ser fechado em uma situação de guerra, a China poderia passar de 6 meses a 1 ano usando essas reservas apenas para suprir suas próprias necessidades de produção de petróleo. Além disso, a China também é líder mundial em consumo, produção e exportação de energia renovável. Isso significa que esses mercados vão prosperar: energia solar, energia eólica, energia de hidrogênio e, é claro, veículos elétricos e trens de alta velocidade. Tudo isso vai crescer na China, como já vem acontecendo há muitos e muitos anos. E eles vão continuar se movendo nessa direção. Também vão oferecer isso ao mundo a um ritmo mais alto, para os países que quiserem seguir esse caminho e reduzir sua dependência de petróleo, cru e coisas do tipo. Então a China não está em uma grande crise por causa dessa guerra. E quer seja o Atlantic Council ou outras fontes internas dizendo que Rússia e China estão se fortalecendo com isso, bem, estão mesmo. Toda a atenção saiu do conflito na Ucrânia. A Rússia pode agir nessa guerra de uma forma que lhe permita concentrar-se em si mesma, ganhar tempo e desenvolver suas próprias forças. A China está em uma posição muito única, em que o mundo inteiro observa os Estados Unidos basicamente cometerem suicídio econômico e até homicídio contra si mesmos e contra o mundo. Estão destruindo tudo, estão colocando em risco toda a economia global, toda a base de sua própria hegemonia econômica, o dólar, por uma guerra de agressão contra o Irã e, claro, por lucros de curto prazo para as empresas de gás e petróleo. Isso demonstra ao mundo que a China é um parceiro mais confiável. Portanto, tudo o que a China vem fazendo com o Sul global, com todos os países do mundo, esses projetos de integração e tudo mais, deve se acelerar. E também, espere que China e Rússia estejam ainda mais preparadas para um conflito com os Estados Unidos, caso os Estados Unidos sigam por esse caminho desastroso nos próximos anos. Espere que a China, ao fornecer esses radares de satélite e outros equipamentos ao Irã, agora compreenda o modo de guerra dos Estados ainda mais do que jamais compreendeu antes. Espere o mesmo da Rússia, pois ela vem desenvolvendo tecnologia semelhante, além de haver relatos de que agora está enviando drones, ajuda alimentar e outros suprimentos ao Irã. Pode ter certeza de que a Rússia agora possui um profundo conhecimento sobre como os Estados Unidos travam uma guerra em 2026, em sua condição atual. E é provável que eles não estejam impressionados com o que viram, porque, seja o que for que o Irã esteja fazendo para reagir e enfrentar a máquina de guerra dos Estados Unidos e de Israel, um conflito semelhante contra a Rússia e a China seria muito mais desastroso. A China e a Rússia têm muito mais do que o Irã, em termos de defesas aéreas e mísseis balísticos, mas também possuem poder aéreo e naval em grau significativo, especialmente a China no poder naval e a Rússia no poder aéreo. Esses dois países têm capacidades muito maiores e estão geograficamente posicionados para ameaçar os ativos dos Estados Unidos nesta parte do mundo, no leste europeu, na frente eurasiática da Rússia e na região Ásia-Pacífico com a China. Seria ainda pior, não é?
It would be even worse, right? Forget Taiwan, forget about it. China knows now Esqueça what it needs Taiwan. to do Esqueça isso. to A China ensure agora that sabe o que Taiwan precisa fazer is, para garantir que Taiwan não seja alvo de algum tipo de operação militar pelos Estados Unidos. operation by the United Os States. Estados Unidos já mostraram The United todas as States suas have shown all of cartas, its cards, e nos and próximos dias in the podem coming mostrar days, ainda they may mais show even more cards o que of podem what fazer em they um did in ataque their previous anfíbio, assault, o que podem what they fazer em did uma in operação their ground terrestre. operation. E é provável que And vejamos que há it's likely that limitações, we're going to certo? see that Que essa it's será uma going to parte be muito ugly, feia da right? guerra. That this is going Isso to vai be very levar a um ugly. número de baixas em Part of dígitos the war únicos is mais going to alto do que lead vimos, to higher ou pelo single menos do que foi number relatado pelo casualties CENTCOM. than we've seen Esse é o or we've seen rumo. reported E a China e a by Rússia estão CENTCOM. observando isso atentamente. This is the direction, and China and Russia are taking deep note of this. And another big implication of this that we are all that is Outra not grande going to implicação just disso, mark it e isso down não vai mudar, is pode that anotar, we're never going to é que see nunca the vamos resistance dizer in que a the region resistência na is região é weak, that the fraca, resistance in que a resistência na the região não region está is avançando em alcançar not seus moving objetivos, forward in achieving its soberania, objectives, expulsar a national colônia sovereignty, israelense e assim por expelling diante. the Israeli colony, Você não vê o etc. Hezbollah, Because não you vê a can see resistência Hezbollah, you can see iraquiana, the não Iraqi vê o resistance, you Iêmen, can see Yemen, não vê you can see nenhuma these dessas forces forças chorando ou em dying, pânico. panicking, Nada doing disso. this. On the Do Israeli lado side, israelense, you sim. do. Seja porque a Because saúde mental maybe deles está whether it's completamente the fora de controle mental devido health à crise going que enfrentam, completely ou porque devemos levar a sério o out que of dizem control because e of admitir the que, crisis bem, that they face, isso é or muito whether real. we should take their word and say, well, this is very real. This is very real. The Israeli colony's future is not very Isto é long muito in this real. world. But O futuro da colônia israelense não durará muito neste mundo. Mas, independentemente disso, podemos ver que, se a resistência iraquiana está realizando, em média, quase uma operação por hora, se o Hezbollah às vezes realiza mais de 100 operações em um único dia, lançando foguetes e mísseis balísticos contra Israel, que muitos acreditavam que eles nem possuíam, se estão conduzindo operações terrestres, atingindo tanque Merkava após tanque Merkava, destruindo ativos militares israelenses, tentando invadir o Líbano, então isso significa que a resistência não é fraca. Estas são algumas das lições que continuaremos a aprender com esta guerra. A resistência não é fraca. From this war is that the resistance is now weak. The multipolar world is actually moving forward. O mundo multipolar está realmente avançando, e é provável que esta guerra o fortaleça ainda mais. Os Estados Unidos estão em desvantagem. Economicamente, o nível de contração possível decorrente desta guerra é astronômico. E mesmo que isso não leve, certo, mesmo que nas próximas 3 ou 4 semanas vejamos os preços do petróleo permanecerem altos e depois talvez caírem um pouco devido à manipulação do mercado, isso não conta toda a história econômica. Porque sabemos o que aconteceu com os Estados Unidos ao longo das décadas, e isso é contração econômica. A participação dos Estados Unidos na economia global é muito menor do que durante a Segunda Guerra Mundial. Acredito que hoje ela representa menos de 1/4 da economia mundial, enquanto era quase metade após a Segunda Guerra. Portanto, a fatia da economia dos estadunidenses no mundo, em termos de predominância sobre os mercados, encolheu, e isso vai continuar. Se essa tendência persistir, significa que o dólar americano, independentemente de seu status como moeda de reserva mundial, continuará a se desvalorizar. A confiança na economia dos Estados Unidos atingirá um nível historicamente baixo, e até mesmo países que foram severamente afetados pela resposta do Irã no Golfo. Todos os países agora, independentemente de sua aliança, seja que se inclinem mais para a China ou para a Rússia, ou que estejam completamente sob o domínio dos Estados Unidos como estados fantoches, estão sentindo essa mudança. Agora, todos eles vão ter que pensar 2 vezes sobre se a proteção dos Estados Unidos, entre aspas, deveríamos mesmo dizer ocupação e domínio dos Estados Unidos, é realmente benéfica para eles. Podemos ver esses estados mudando completamente de tom nos próximos dias e semanas, depois que a verdadeira extensão dos danos for avaliada com honestidade. Neste momento, o que está acontecendo é que os estados do Golfo estão com uma arma apontada para a cabeça. Seus líderes estão. Veja como os Emirados Árabes Unidos estão agindo. Literalmente receberam um roteiro. O embaixador dos Emirados nos Estados Unidos recebeu um texto pronto e teve que lê-lo palavra por palavra para o Wall Street Journal. Depois, escreveram um pequeno artigo para ele dizendo: Irã mal, Irã mal, Irã mal.
porque os Emirados têm que fazer o que o mestre manda. The UAE has to do what the master says. And this is true for the entirety of the Gulf states, Saudi Arabia. E isso é verdade para todos os estados do Golfo. A Arábia Saudita disse: queremos entrar na guerra. Você ouviu isso há alguns dias, ou talvez apenas ontem. Agora não se ouve tanto isso. O que eles vão fazer? Eles estão literalmente apenas seguindo ordens dos Estados Unidos. Mesmo tendo visto o que aconteceu na base aérea Príncipe Sultão, eles sabem que tanto o Irã quanto o Iêmen têm capacidade de obliterar completamente toda a sua indústria de petróleo, não apenas com o fechamento do Estreito de Hormuz, mas também com o que está por vir. O Irã acabou de prometer isto, o fechamento do Estreito de Bab al-Mandeb. Eles disseram que ele será fechado se houver uma invasão ou um ataque. Will be closed if there's an invasion and an attack. And Ansarallah is going to come to their aid to help them do this. E o Ansar Allah vai ajudá-los a fazer isso, porque eles já fizeram antes. Por mais de um ano, a partir de novembro de 2023, eles o fecharam. E fecharam o porto de Eilat, em Israel. Ele está fechado apenas por causa dessa atividade. Então isso pode acontecer novamente. Some isso, a afirmação de domínio sobre o Estreito de Hormuz, e você tem um controle total, pelo eixo da resistência, sobre as vias econômicas, que são tão importantes e cruciais, não apenas para o comércio de energia, mas para toda a economia global. To not just energy trade, but the entirety of the global economy. So these are the lessons and these are the developments. Então, essas são as lições, e esses são os desdobramentos aos quais teremos que ficar atentos. Eles só podem ser extraídos de uma análise real, em vez de simplesmente ler as manchetes e tentar entender o que está acontecendo no campo de batalha. Começo com isso e termino com isso, porque é assim que juntamos as peças da história. E no fim das contas, a maior lição de tudo isso, a maior de todas, que nenhum outro canal vai te contar, nenhum outro canal de geopolítica vai realmente te dizer isso. Eu tenho que dizer nenhuma. No other geopolitics channel will really tell you this. I have to say, none. But the real big lesson of this is that you have Mas a grande lição aqui é que há uma luta mundial em andamento. A luta contra o império dos Estados, o imperialismo dos Estados, em contraste com as forças de resistência que buscam autodeterminação, independência, verdadeira independência e, claro, independência econômica e projetos de desenvolvimento adequados ao seu modo de vida, às suas condições materiais no terreno. Essa é a forma da luta global. Sempre foi assim. Mas agora estamos vendo isso assumir uma forma que nunca vimos antes. Porque o Irã foi forçado não apenas a desenvolver capacidades, mas também a demonstrá-las no palco mundial. O que realmente não... Sabe? Não acho que tenhamos visto um país desenvolver esse tipo de capacidade a partir da posição em que ele se encontra. Certo? Chame o Irã de um país oprimido, um país orgulhoso, mas que foi sancionado até quase a morte. Ele foi, mantido em um estado de relativo subdesenvolvimento, enquanto desenvolvia sua economia de forma impressionantemente autossuficiente, fazendo avanços na educação, na tecnologia e, claro, no campo militar. Mas ainda assim, não vimos um país sob tanta pressão que seja considerado um estado mais fraco. Ele não tem predominância econômica, não tem uma moeda com status de reserva mundial, não tem uma força aérea massiva, nem nada disso. Mas não vimos um país ter que construir e demonstrar capacidades contra o império. Na verdade, historicamente, porque lembre-se, a União Soviética nunca travou uma guerra direta ou confronto com os Estados Unidos. Sempre foi uma guerra fria, e ela se tornou nuclear imediatamente. É por isso que os Estados Unidos fizeram o que sempre fazem. Tentaram destruir qualquer país que construísse um tipo de sociedade propensa a se aliar diretamente à União Soviética, a se desenvolver, certo? Então isso aconteceu em toda a Ásia, América Latina, África. Foi isso que o Império Norte-Americano fez durante a Guerra Fria, quando tinha muito mais poder no mundo, e era, digamos, um hegemon mais estável. E é, em última análise, por isso que não vimos a União Soviética precisar demonstrar suas capacidades depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Foi assim durante a Segunda Guerra Mundial.
libertou o mundo do fascismo, mas não tivemos que vê-lo usar essas armas no grau em que agora vemos a Rússia realmente usando no campo de batalha. E, infelizmente, nem mesmo a Ucrânia precisou fazer isso em grande escala. Então estamos vendo o Irã sendo forçado a fazê-lo, e agora estamos aprendendo como isso se parece. E parece que sim, o Irã teve que sofrer golpes. Como todos os países que precisam enfrentar o que o Império dos Estados Unidos ainda tem à sua disposição, que é um orçamento militar massivamente inflado, usado para produzir munições limitadas, mas com forte ênfase no poder aéreo, e realmente no que eu chamo de forma covarde de fazer guerra, o poder aéreo que pode atacar a longas distâncias. E isso leva a grandes perdas em termos de vítimas civis. Heavy losses in terms of the civilian casualties, but in terms militarily, it doesn't really do very Mas, em termos do lado militar, isso realmente não faz muita diferença. E o Irã e o povo iraniano disseram, assim como o povo da Palestina e de Gaza disse durante a inundação de Al-Aqsa, assim como o povo do Líbano, quando o Hezbollah entrou novamente nessa guerra depois de muitas iterações ao longo das décadas, assim como o Iêmen, certo? Todos eles assumiram um risco. Disseram, vamos colocar nossos corpos em risco para defender as pessoas, para defender a soberania, e isso significa que vamos sofrer ataques, certo? O povo iemenita teve que suportar a campanha de bombardeios de março de 2025. Eles têm sofrido há mais de uma década com a campanha e a guerra de terror da Arábia Saudita, dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos, que foi uma enorme catástrofe humanitária. Campaign war, which was a huge humanitarian catastrophe. The people of Gaza, of course, we all know how much they have suffered. O povo de Gaza, é claro. Todos nós sabemos o quanto eles sofreram pelo sacrifício da resistência para elevar essa luta a um novo nível durante a inundação de Al-Aqsa. E é claro, o povo do Líbano. Não podemos esquecer as pessoas que tiveram de sofrer em um grau tão grande para continuar tentando afirmar sua soberania contra essa tentativa dos Estados Unidos de estabelecer um regime fantoche ali para a colônia israelense. Esse foi o cálculo. E o Irã fez um cálculo semelhante, apenas com recursos muito maiores do que qualquer um dos outros. Eles disseram, sim, vamos garantir que nossa soberania seja protegida e que não nos submetamos a ameaças ou agressões. E isso será uma lição duradoura para o mundo inteiro sobre como é a situação global quando países enfrentam subordinação ou são atacados. Essa será uma grande lição. As pessoas vão prestar atenção e tentar construir um modelo semelhante. Agora, outros podem dizer que nenhum povo deveria imitar o Irã por causa da questão nuclear. E, de fato, muitos que assistem a este programa dizem que os estados sob ataque deveriam desenvolver armas nucleares para garantir que invasões como essa não aconteçam. Isso nem sempre será possível, em primeiro lugar, para muitos países do mundo, especialmente aqueles que talvez não tenham, neste momento, a capacidade econômica, técnica ou de desenvolvimento para fazer isso. E você tem a Rússia e a China, que querem ver o mundo não seguir em uma direção de proliferação nuclear. No fim das contas, a maior parte do mundo não quer armas nucleares nas mãos de todos, porque, bem, quando há estados com armas nucleares como os Estados Unidos e Israel dispostos a usá-las, isso significa que você também precisa estar disposto a usá-las. Então, acho que a lição final que vamos tirar disso é que precisamos de uma situação mundial muito mais favorável, unida e conectada em uma base comum de resolução dos problemas da humanidade. O que então criará o ímpeto, certo? O ímpeto para um nível mais forte de defesa. Mas isso significa que países, sistemas e estados ao redor do mundo vão ter que, ou se estiverem, digamos, do lado dos oligarcas ou da elite, enxergar seu próprio interesse como sendo maior do que, digamos, o interesse de seus mestres, certo? Mais provavelmente, o que veremos serão revoluções em todo o mundo que criarão estruturas de governança que permitam esse nível de cooperação. Esse é um projeto de longo prazo e é algo que vai continuar, certo? Porque eu já tive analistas como Scott Ritter e outros neste programa dizendo que sim, pode haver mudança de regime no Golfo. Pode haver mudança de regime em países que se curvam aos pés dos Estados Unidos.
e pagam o preço máximo por isso. E no fim das contas, criam as condições para sua própria ruína, o que é possível, certo? Porque sabemos que as pessoas no Bahrein, especialmente as minorias étnicas em países como aquele, nos Emirados Árabes Unidos, sabemos o nível de catástrofe que as pessoas nesses países precisam enfrentar, mesmo quando não há guerra. E sabemos que, em lugares como a Jordânia e o Bahrein, vimos pessoas comemorando e aplaudindo quando o Irã ataca alvos nesses países. Então, sabe, pessoas próximas a mim já me perguntaram: Dani, se o Irã tiver que ocupar a costa do Bahrein ou dos Emirados Árabes Unidos, cortar a energia deles, atingir suas usinas de dessalinização de água, todas essas coisas, isso não significa que os cidadãos é que vão pagar o preço? De fato, pode significar isso. Civis, sim, pode significar isso. Mas em última análise, o que isso quer dizer é que todos nós temos uma responsabilidade, especialmente os americanos e ocidentais, de pôr fim a esta guerra de forma justa, para que isso não precise acontecer. E para que algo tão cataclísmico e catastrófico quanto esta guerra tem sido para a situação mundial, economicamente em particular, mas também para a vida das pessoas, possa finalmente parar. No fim das contas, o que mais importa são os iranianos e outros, libaneses, etc., que tiveram de morrer desnecessária e incessantemente, de forma desumana, por meio de crimes de guerra, de maneira genocida e criminosa. É isso que realmente importa, parar com isso. Porque só quando isso parar, poderemos realmente construir um novo mundo. Esse é o peso e o fardo, certo? Isso não é mais o fardo do homem branco nos Estados Unidos. Este é o fardo imperial com o qual toda pessoa nos Estados Unidos realmente precisa lidar, seja ignorando, não sabendo nada a respeito, ou, como muitos de vocês que assistem a este programa, refletindo ativamente sobre isso. Então é aí que estamos. Esse é o fardo, o verdadeiro fardo, que americanos e ocidentais enfrentam. Quero apenas agradecer a todos vocês por acompanharem hoje. Sei que estamos fazendo atualizações diárias. Quero agradecer a todos que ofereceram assinaturas e a todos vocês que se tornaram membros. Obrigado, Zacchaeus, por isso. Maria, pela sua assinatura. Reg, pela sua assinatura. Obrigado, Sparky, e obrigado, Keir Brown. Obrigado por todo o seu trabalho árduo, Danny Haifong. Você tem sido um recurso valioso para a independência. Toda essa saga. Muito bem feito. Eu aprecio isso, de verdade. Faço o meu melhor para garantir que você não apenas receba atualizações diárias, mas que não estejamos apenas obtendo as informações de que precisamos. Sinceramente, que estejamos recebendo a análise de que precisamos, que estejamos compreendendo o quadro completo, para que possamos sair disso prontos para construir algo diferente. Esse é realmente o objetivo final aqui. Então, se você valoriza esse trabalho, clique no botão de curtir. Todos vocês, 9.000, se ainda não fizeram isso, por favor, façam. É só ir lá e clicar no botão de curtir. É totalmente gratuito e ajuda a impulsionar o programa depois que ele termina. Isso mostra ao YouTube: uau, as pessoas realmente querem ver isso. Eles realmente gostam disso, então vamos mostrar para mais pessoas novas. E isso realmente tem um papel. Se você realmente se importa com as informações que saem de um programa como este, clicar no botão de curtir apenas informa a esses algoritmos rigorosos do YouTube. Nós realmente gostamos desse programa. As pessoas gostam desse programa, então nós também devemos gostar. E vamos ganhar mais dinheiro com isso. É basicamente o que eles dizem. Mas no fim das contas, se conseguirmos que mais pessoas assistam, é isso que realmente importa. E então, é claro, você pode ir até a descrição, Patreon, Substack e muito mais, onde pode encontrar maneiras de apoiar este programa. Você pode se tornar um membro pago, o que ajuda bastante, ou pode se tornar um membro gratuito. Todos vocês podem se tornar membros gratuitos se não puderem ser membros pagos, porque ainda assim receberão todas as atualizações. E claro, com a censura, nunca se sabe o que vai acontecer. Na descrição abaixo, você também pode se inscrever no Rumble,
caso eu precise ir para lá com mais frequência por causa da censura. Eu não sei. Não sei o que isso vai causar. E especialmente se houver uma guerra terrestre. Nunca se sabe. Então, sem mais delongas, pessoal. Obrigado por todo o apoio. Estarei de volta amanhã. Acredito que o Pepe Escobar vai participar comigo no mesmo horário amanhã, no meu último dia de viagem. Estarei de volta ao meu local habitual em horários diferentes. Não neste horário absurdo de onde estou transmitindo agora, mas mais ou menos nos horários em que costumo fazer as transmissões, no meio da tarde, horário do leste dos Estados Unidos. Sem mais delongas, amanhã, mesmo horário, 27 de março, às 11 horas da manhã. Quase disse 8 horas, mas é às 11 horas, horário do leste dos Estados, 16 horas, horário da Europa Central. Pepe Escobar. 4 p.m. Central European Time. Pepe Escobar. Bye-bye.